Olá, amigos! Estamos aqui para a nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Hoje iremos fazer a lição número 5. O título da lição desta semana é Brilhando como Estrelas na Noite. Então o título já é bem sugestivo, né? Nós devemos brilhar nesse mundo que está em trevas, né? E Cristo nos chama para ser luz para esse mundo, né? Assim como Ele é a luz que ilumina toda a existência, mas como esse mundo caiu em pecado e está em trevas, Ele nos chama para refletir a sua luz, iluminar a vida de outras pessoas, né? Então é um título assim bem sugestivo mesmo. E hoje, para a nossa recapitulação, temos a presença do querido irmão Wagner. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez, que vocês possam estar aí com a Bíblia de vocês, né? Para que possam estar acompanhando aqui, comprovando do que fala a palavra de Deus. E que vocês possam estar curtindo, comentando e também compartilhando essa missão aqui. É isso mesmo, o irmão Messias. Feliz sábado. Estamos aqui para mais um estudo maravilhoso da palavra de Deus, brilhando como estrelas na noite escura. Mas essa noite já podemos ver os raios da aurora da volta de Jesus. Nós convidamos vocês a participar desse estudo e pegar sua Bíblia e estar aqui estudando com a gente aqui esse tema maravilhoso. Exatamente. O irmão Davi. Bom dia a todos, um bom sábado, que Deus ele conduza aqui o nosso estudo e o nome dele vai ser engrandecido. Amém, amém. Já pegou sua Bíblia? Abra sua Bíblia em Filipenses, o capítulo 2, versículos 14 e 15. Esse é o verso da semana, o verso para memorizar. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero deixar aqui um abraço para uma irmã muito querida, a irmã Maria Senhora. Um abraço, irmã, muito obrigado pela sua audiência. Nós sabemos aí que a senhora sempre acompanha aqui a nossa transmissão, né? E nós somos gratos a Deus pela sua vida, pela sua recuperação. E saiba que nós estamos aqui sempre orando por vocês que nos acompanham aí através do YouTube. Muitas vezes nós nem conhecemos vocês, porque são muitas pessoas que nos acompanham, mas nós oramos para que todos vocês que acompanham aqui nossa programação seja ricamente abençoado por Deus, tá bom? Então fica um abraço aí para a querida irmã Maria Senhora, e a todos vocês que nos acompanham aí o nosso canal no YouTube. O verso da semana está em Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Porém, antes de iniciarmos aqui a nossa leitura, eu gostaria que o irmão Messias orasse, pedindo que o Espírito Santo conduza o nosso estudo e nos abençoe. Sim. Vamos então fazer a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nosso querido Jesus, nosso bendito Salvador vindouro, e nosso querido Espírito Santo, nosso Consolador. Graças te damos, bondoso Deus, por estarmos aqui na tua santa casa de oração. Queremos agradecer pela semana, queremos agradecer pelas bênçãos que o Senhor bondosamente derramou nas nossas vidas e também na vida da nossa família. Mas agora estamos aqui, Senhor, para passar aqui esse conhecimento das tuas santas verdades. Não a gente, mas o Santo Espírito esteja aqui à frente de tudo, iluminando nossa mente para que a gente consiga, Senhor, levar essa mensagem de esperança e de salvação para esse mundo escuro, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu queria deixar um abraço também para o meu filho Miguel. Ele fez aniversário ontem e ele está em Barra da Chiva. Não passei o aniversário contigo, pai, eu sei que você está assistindo aí, mas parabéns, que Deus continue te abençoando, viu? Então, nós acabamos de ler aí, de orar, e nós vamos ler agora o verso. Você lê para a gente, Wagner? Leio sim. Diz bem aqui: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Muito bem. É o convite que Paulo nos faz, né? Que Cristo fez e Paulo vem reforçando. Que nós devemos brilhar nesse mundo de trevas, de escuridão. Não é isso, Davi? Exatamente. Esse verso aqui, toda vez que eu leio ele, Maria, porque olha o que Paulo diz, né? Para nós nos tornarmos irrepreensíveis, puros e filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa. Ou seja, ser irrepreensível, puro e inculpável no mundo que nós estamos hoje. É um desafio grandioso
Por isso que Paulo diz que nós, então, devemos brilhar como estrelas no mundo. Não é nem como uma vela ou como uma lanterna, é como uma estrela, né? Sim. E aqui o autor ele começa introduzindo essa parte de sábado, falando sobre o objetivo dele, né? Quando criou a raça humana, quando ele separou um povo lá no passado, né, os hebreus, para que aquele povo fosse um luzeiro no mundo, né? Exato. Tudo aquilo que eles fizessem pudesse mostrar a outros, trazer a outros um parâmetro, né, do que é certo. E aqui, essa questão da luz é sempre presente na Bíblia, né? Desde o Antigo Testamento, a luz ela é usada como algo bom, né? Algo que vai mostrar, iluminar, trazer verdade. E aqui Paulo ele nos faz esse convite, né? Qual é a maneira que nós podemos ser irrepreensíveis, puros e inculpáveis? Somente obedecendo a Deus. E Ele nos tornará estrelas no mundo. Então, toda vez que eu leio esse verso aqui, eu penso nisso, né? Exatamente. 100% pela atuação de Deus que nós vamos nos tornar isso. É isso mesmo. E a ilustraçãozinha que traz aqui na capa da lição dessa semana mostra várias pessoas brilhando, mas tem uma luz que parece ser a luz que, inclusive, tem um símbolo aí que identifica como Cristo, né? E realmente Cristo é a fonte de luz, como é a fonte de vida. E nós devemos brilhar através de Cristo, né? Refletir, na verdade, a luz que é Cristo, que ilumina o mundo. E agora eu me lembro do versículo de João, né? O capítulo 1, versículo 1 de João, versículo 1 diante, né? Que diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, né? E a luz resplandece nas trevas e as trevas não pôde prevalecer. Então, quando diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, eu entendo que essa vida que é mencionada aqui em João 1, né? Ela é a vida original, porque nós temos vida derivada da vida que Cristo nos deu, o sopro de vida, né? Só que Deus deu esse sopro de vida e Ele pode tirar da gente, se Cristo não voltar antes, então nós iremos morrer, né? A morte física. Então, a vida que está em Cristo não é vida derivada, ninguém pode tomar. Ele mesmo disse, eu tenho poder para dar voluntariamente a minha vida e depois reavê-la. Ninguém pode tomar a vida de Cristo, porque Ele é a fonte de vida. Assim como lá em João ele faz esse paralelo entre a vida e a luz, Cristo é a fonte de luz verdadeira, né? Se não houvesse luz, nós não poderíamos enxergar as maravilhas que Deus fez. E a gente pode pegar também a questão do mundo espiritual. É a luz que abre nossos olhos para enxergar as questões espirituais, que muitas vezes quando a gente está com a visão espiritual fechada, a gente não enxerga. E aí Cristo vem nos dar a luz que nos abre a nossa visão para o mundo espiritual. Não que a gente vai ver agora fantasma, vai ver espírito, não. Mas a gente vai ter discernimento para enxergar algo que é material e algo que é espiritual. Então, é por isso que nós devemos ter essa luz e refletir essa luz para as pessoas que ainda estão em trevas, né? E, inclusive, Jesus é a luz, fonte de luz, e a palavra também é luz, né? Sim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Exato. E a lição aqui também aborda o tema da igreja. E a igreja também tem que brilhar. E aqui na parte aqui da lição fala assim, os cristãos são chamados a ser luz em um mundo em trevas. Jesus disse, vocês são a luz do mundo, se referindo à igreja. Está em Mateus 5,14. De modo semelhante, Paulo também revelou seu desejo de que os cristãos brilhassem como portadores de luz em um mundo mergulhado na escuridão. Então, a gente vê que esse mundo está mergulhado na escuridão. Escuridões morais, escuridão espiritual. Mas o povo de Deus tem que fazer a diferença. Assim como Jesus esteve aqui no mundo e fez a diferença, porque, como você falou, Jesus era a luz do mundo, ou a luz dos homens, está em João 1. Não é? Então, o que Jesus fez como a luz, levar a luz da salvação, assim, ele deu essa prerrogativa para a igreja. Agora nós temos que brilhar. Por isso que Paulo falou que a gente tinha que ser o que brilhasse, não é? Aqui no verso para memorizar, não é? Que a gente no mundo, né? Fosse irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Então a missão agora é da igreja de brilhar.
A gente precisa brilhar. Brilhar levando uma mensagem de salvação, de esperança para esse mundo que está em trevas, acobertado pelo pecado. A luz, tem a metáfora da luz, tem como distinção a salvação. Já as trevas têm a distinção do quê? Do pecado e da perdição. Então, o instrumento que Deus escolheu agora foi a igreja, para levar essa luz. Aí vai depender de cada um de nós, se a gente está levando essa luz para as pessoas, ou nós estamos sendo cristãos que resplandece a luz, ou cristão destituído de luz. É algo para se pensar. Exatamente. Eu fico analisando que assim, quando que Paulo fala sobre murmurar, sem murmurações, né? E aí eu vou pegar o contexto aqui, o significado da palavra murmuração, que vem do latim murmuratio omnis, né? Que significa insatisfação ou descontentamento. Quando pegamos aqui para o nosso contexto atual, quando vemos pessoas que vivem murmurando em descontentamento, geralmente aquelas pessoas que não enxergam um motivo de agradecer. E geralmente encaixa nesse tipo de pessoas, pessoas que elas podem estar na melhor situação em que vivem, mas elas sempre estão murmurando. É um hábito, né? É um hábito. E esse hábito, ele acaba atraindo, de certa forma, pessoas para o seu meio. A pessoa que vive murmurando, você pode observar, ela anda com várias pessoas que também vivem murmurando. Porque quem não murmura e quem não gosta desse hábito, geralmente se afasta. E aí o que acontece? Quando a gente vê aquela pessoa que ela pode estar ganhando o melhor salário que for, morando na melhor casa que for, ela vive murmurando. Temos aqui próximo à nossa igreja uma pessoa que a vizinhança já conhece com esse hábito, né? E aí, assim, a gente começa a parar para analisar que ela sempre acaba atraindo pessoas iguais a ela. Então a vida ela não muda. Mas quando vamos pegar no contexto que Paulo estava relatando ali, que eu vou observando aqui, no meio de uma geração depravada, corrupta, né? Pervertida, a gente pode pegar todo o contexto sobre o caráter de uma pessoa, a personalidade de uma pessoa depravada e pervertida, e Paulo pedindo para que não sejamos aqui, porque o que Paulo via naquele momento, naquela cena, naquela época que ele vivia, era primeiramente na região da Grécia e de Roma, vários templos pagãos, onde a prostituição ela era enaltecida. Ela era um objeto de culto, né? Quer dizer, uma prática de culto, né? Uhum. E aí existiam as oráculas, né? Existiam as sacerdotisas, né? E essas sacerdotisas elas vendiam o seu próprio corpo para poder trazer ofertas aos templos, né, dos seus deuses. Como uma forma de ritual, né? Como uma forma de ritual. Sacrifícios de animais para poder tomar o seu sangue, para poder comer da sua carne. E aquilo dali tudo a gente vai parando para analisar, que era onde Paulo iria passando e escrevendo, era isso que ele ia vendo, né? E era no contexto das pessoas que ele vivia. Então ele já vai colocando no meio do povo de Deus ali, dos novos conversos ali, dos gentios, ou seja, se afaste da depravação, da perversão e também não murmure estando no meio do povo de Deus. É um pacote completo, uma receita fiel para poder haver o sucesso na pregação do Evangelho naquela época, né? E interessante que, pegando já aqui um pouco da parte de domingo também, que fala assim, ó, desenvolvendo o que Deus efetuou em nós. E essa frase aí me faz refletir, porque, como foi dito aqui, ó, aí vamos pegar aqui essa ilustração da estrela, né? Essa metáfora, nós somos estrelas.
A estrela, apesar de ser um astro que possui luz própria, né? Aqui tem um físico, astrólogo, cosmológico e mais um bocado de coisa aí, né, da visão. Então, a estrela, ela possui, tô certo? Possui luz própria, porém a estrela pode perder a luz, não pode? No final da sua vida, ela Vira um buraco negro, né? a depender da massa, assim. Então, isso traz pra gente a seguinte reflexão. Quando o Wagner falou aqui, existiam pessoas que tinham esse tipo de culto, né? Rituais e tal, mas existiam pessoas também dentro da igreja que tinham esse hábito de murmurar, na verdade é muito difícil hoje no nosso contexto encontrar pessoas que sejam irrepreensíveis, puros, né? E inculpáveis. É muito difícil. A gente tem que ser sincero. Dentro da igreja hoje, dentro do cristianismo, é muito difícil encontrar uma pessoa com essas características, mas nós devemos desenvolver essas características. Essa é a reflexão que eu trago. Assim como a estrela ela pode perder a sua luz e o seu brilho, o cristão, se ele não desenvolver a luz que ele recebeu de Cristo, que é uma luz original, ele está fadado a se tornar um buraco negro, a perder sua luz e seu brilho. E como que nós iremos brilhar se nós perdemos o nosso brilho? Então, a reflexão, eu diria assim, é um alerta, né, para todos nós. Nós devemos ter muito cuidado, desenvolver bons hábitos, procurar viver de forma reta, inculpável, pura, porque assim nós iremos desenvolver o nosso brilho, nos tornar cada vez mais brilho para as pessoas que ainda estão vivendo em trevas. Do contrário, nós não teremos mais como iluminar, né? E falando de astros, né, o mestre geólogo Sacani, ele explica que, assim, a teoria, né? A teoria do buraco negro, pode explicar aqui melhor, Davi, mas ele atrai tudo para dentro de si, né? E tudo se destrói dentro dele. E eu paro para analisar que as pessoas, como Paulo ele vem citando a questão dos astros, né? E era um hábito naquela época, o estudo dos astros, né? Paulo ele viveu nesse contexto, um grande estudioso. E aí a gente vai fazendo essas analogias e a gente vai parando para analisar. O ser humano ele também dessa forma, com esses, sem essas características, né, benéficas, com esses defeitos aqui, eles atraem pessoas, vai atraindo até aquelas pessoas que estão querendo brilhar. E às vezes a luz ali está se apagando, mas aqui essas pessoas com esses pequenos defeitos, eles vão atraindo para si e vão destruindo às vezes, né? É por isso que Jesus Cristo fala, ai daqueles que fazem desses meus pequeninos pecar. Né? Exatamente. Nessa parte aqui, essa palavra desenvolvendo, eu pensei na murmuração, né? Porque o que é desenvolver? Desenvolver é você sair de um ponto, chegar no outro, e sendo que o outro tem que ser um pouco melhor do que o ponto que você saiu, você desenvolveu. O murmurador ele não desenvolve, né? A pessoa que murmura demais, ela sempre vai ficar no mesmo estado. Ela não vai mais também, né? E quando Paulo ele fala que desenvolvendo o que Deus efetuou em nós, o autor ele nos levou a pensar na questão da salvação e das obras, né? Porque tem muita gente que, infelizmente, faz uma confusão, né? Tenta barganhar com Deus. Então se eu fazer boas obras, boas atitudes, viver de forma aparentemente irrepreensível, de forma boa, então talvez eu consiga, né, um lugar lá no céu. Mas Paulo ele ensina diferente, né? A gente está aqui no Centro-Oeste, tem um livro aqui chamado Fé e Obras, onde a autora ela diz que as obras surgem como uma consequência de um coração que já foi salvo, de um coração que já foi convertido. Muita gente lá fora inverte, né? Ou seja, eu vou fazer boas obras para ser salvo, quando na verdade a Bíblia ela diz que as obras é o desenvolvimento da salvação que nós já obtivemos em Cristo. Perfeito. Ou seja, as obras é como se fosse a manifestação de um coração que já experimentou, né, a salvação que Jesus ele nos dá. Então, quando eu penso nisso aqui, né, nossa, como é que eu vou ser irrepreensível? O que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que não merece repreensão, não faz nada de errado. Uma pessoa pura, uma pessoa que não tem mácula, e uma pessoa inculpável, uma pessoa que não faz nada de errado, né? E aqui a lição ela diz que a luz e o poder do céu nos estão disponíveis para alcançar isso. Talvez eu não seja 100% irrepreensível, mas Deus ele vai completar em mim, então, esse dom.
Então, fica aí um ponto importante, né? Qual é a diferença entre a fé e obras? É um ponto importante. Então, as obras é a manifestação de um coração que já foi salvo e não um pré-requisito para ser salvo. E você falou muito bem, Davi, sobre isso aí. E é algo que a gente precisa nos atentar como cristão, sabe? Porque essa noção do que você precisa fazer algo para você salvo, vem lá da Idade Média, não é? Salvação pelas obras. E Indulgências e tal, né? sim, e isso, não é? Apesar de que a reforma protestante que aconteceu ali no período de Lutero, de Calvino, de Wesley, eles estudaram sobre isso aí, mas isso ainda vinha resquício desse período de trevas e entrando no protestantismo. É tanto que hoje a gente vê aí muitos que são evangélicos, eles têm a seguinte concepção: Jesus fez tudo, eu não preciso fazer mais nada. São dois extremos, né? Jesus fez tudo, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso fazer isso, fazer aquilo, não preciso guardar a lei, não preciso nada. Jesus fez tudo isso para mim, não preciso fazer nada. Não é? E já tem outros que pensam assim: a salvação, Deus opera em mim, tanto querer como o realizar. Então, se Deus opera em mim, então eu já estou predestinado para me ser salvo. Não importa o que eu fizer, eu sou salvo. Dois extremos perigosos. Mas Paulo aqui, quando ele fala em desenvolver a salvação, como Davi bem explicou aí, é isso aí. Quando a gente recebe o dom da salvação, quando a gente aceita Jesus, que a gente é perdoado por Jesus, aí a gente é capacitado pelo Espírito Santo para a gente agora produzir boas obras. Isso aí é desenvolver a nossa salvação. Sim. Com temor e tremor. Aí sim, você sai de um estágio para outro estágio. Você sai de uma situação bem crítica, bem perigosa, para outra situação. Agora uma situação de desenvolvimento, que é chamado na Bíblia de santificação. Outro ponto aqui, não é? Eu até coloquei aqui, surge uma pergunta: a salvação ela pode ser conquistada? A Bíblia diz que não. Não. Né? A salvação ela é um dom de Deus. Né? E a fé também é um dom de Deus. A lição deixa isso bem claro aqui. Então, tudo que nós recebemos é pela atuação do Espírito Santo. O próprio Paulo, lá no livro de Efésios, diz que nós estamos mortos, né? Em delitos e pecados. Nossos delitos e pecados. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, Deus ele preparou tudo. Nisso a gente não tem mérito algum. A gente só aceita pela fé. A fé nos justifica e a graça nos salva. E é um processo, né? Você bem falou aí, a santificação. Só vai terminar quando Cristo voltar, para nós então ficarmos no terceiro estágio, né? Que é a glorificação. Deixa eu terminar aqui meu raciocínio. Então, aí entra a questão muito importante: qual o papel das obras agora na vida da pessoa, do crente? Exatamente. Agora o papel das obras. Aí a gente tem que remeter o quê? Tiago fala, né, que as obras de obediência, nesse caso, ali vai fazer com que você, vamos dizer assim, seja entendido como uma pessoa salva. As obras vão evidenciar a sua salvação, que você é salvo. Você produziu obras para mostrar que a graça foi efetiva na sua vida e você está salvo pela graça. E produziu as boas obras de obediência. Aí sim, as obras entram. E da mesma forma, se você não produziu as obras, aí você vai ser condenado, porque você não produziu as obras que mostrou que a salvação lhe alcançou, a graça lhe alcançou, e você abraçou aquilo ali, trouxe para a sua vida e você viveu daquela forma. Não é? Então, assim, por exemplo, a gente não precisa achar que a gente vai obedecer a Deus e a gente vai ser salvo por causa disso, não. Mas a gente precisa saber uma coisa: uma vez salvo, você obedece. A salvação te alcançou e agora você é habilitado pelo Espírito Santo para obedecer. Aí sim é diferente, não é? É duas coisas diferentes que a gente tem que entender isso aí. E muitas vezes a pessoa não entende. Exatamente. Temos que compreender uma coisa, que quando a gente fala, quando Paulo se fala aqui,
filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma Qual é o- geração. Aqui, no mesmo versículo Da do verso dessa áureo, semana. isso que no 15, né? 2, versículo 15 de Filipenses. Diz aqui, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paremos para analisar, que sejamos, no caso, inculpáveis, né? Ótimo. Vamos pegar aqui o contexto físico nosso hoje aqui, como ser humano. A entrada a porta da alma, como se fala, né, no vocabulário comum, é os olhos. Não tem para onde correr. A entrada da alma é os olhos. E aí, quando a gente para observar e analisar, Paulo ele estava falando no contexto de pessoas gentias ali, novos conversos, glorificando a Deus, vivendo por Jesus, sendo fiéis a Deus, inculpáveis e irrepreensíveis, vendo aquilo ali. Vendo e estando no meio de todas aquelas atrocidades. Entendeu? Então, era isso aí que eles tinham que passar. Era isso aí que eles tinham que viver. E uma coisa eu vou falar assim, pegando para o nosso contexto hoje, falar para os irmãos que nos ouvem, hoje ou futuramente estejam nos ouvindo, quero dizer a vocês, quando você chega em um ambiente, que hoje o ambiente religioso que conhecemos de melhor forma é a comunidade cristã, é a igreja, enfim, independente de qualquer denominação que seja. Pare para analisar. Você não vai encontrar ninguém perfeito num ambiente desse. São pessoas que estão vindo se reunindo para adorar a Deus em meio a uma geração depravada e pervertida. Mas em um lugar que necessariamente não é depravado e pervertido. Então o que acontece é todo mundo se reunindo com o mesmo propósito, todo mundo buscando essa mesma perfeição da qual Paulo fala aqui, essa mesma irrepreensão. E quero dizer para os irmãos que nos ouvem, vocês não vão encontrar pessoas perfeitas, pessoas em busca de perfeição. E quando eu paro para analisar aqui, que Paulo vem falando, se não me engano, no versículo 13 aqui, que desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolver começa primeiramente com o ato de planejar. E esse ato de planejar, ele vem a partir do momento que você tem conhecimento daquele assunto. Ou seja, é mostrada a palavra de Deus para você, é mostrado como você deve viver para obter a salvação em Cristo Jesus, e aquilo dali você desenvolve. Ou seja, é um constante planejamento, uma constante ação de estar desenvolvendo a sua salvação. Um processo, né? É um processo. Mas só que não vem falando aqui que você vai concluir isso aqui nessa terra. Não vai haver essa conclusão, não. É todos os dias você acordando, você dormindo, acordando, se levantando, fazendo os seus hábitos diários ali, e com esse hábito de desenvolver a sua salvação para se tornar inculpáveis e irrepreensíveis. Mas esse inculpável e esse irrepreensível não é em você alcançar pleno desenvolvimento espiritual, igual se mostra no hinduísmo, né? E você vai alcançar o pleno desenvolvimento espiritual em que você vai ser uma pessoa pura. Não. Esse desenvolvimento seu vai ser constante, caindo, levantando, e você só vai obter essa conclusão quando Jesus Cristo voltar, que é como diz lá em Tessalonicenses, serão transformados em um novo corpo, incorruptível e imortal. A conclusão é só essa, meu amigo. Se você vive num mundo igual esse, você vai estar dia após dia desenvolvendo. E esqueça desse irmão de igreja, que você vê que toda a palavra dele é santa, toda a palavra dele é um conselho, toda a palavra dele é uma palavra bonita, e que você olha, nossa, que irmão santo, é uma maravilha, se esse irmão não estiver no céu, como é que eu vou? Aquilo dali, irmão, existem duas coisas. Existe a pessoa que mostra o que realmente é, e existe aquela pessoa, quer dizer, três, né? Existe aquela pessoa que não mostra o que é a pessoa impulsiva, né? A pessoa que aquilo que vem à mente fala, aquela pessoa que geralmente ela é uma pessoa que
é sincera até demais. Existe aquela pessoa que ela demonstra ser aquilo que realmente não é, e existe aquela pessoa que está lutando todos os dias para mostrar essa perfeição da qual Jesus Cristo transformou a vida dela. Então, de uma dessas, essa pessoa pode ser, mas é só Jesus Cristo que sonda e conhece os corações. Então, em vez de olharmos para aquela pessoa, devemos olhar para nós e nos desenvolvermos com base naquilo que Paulo falou. Esse é o nosso objetivo como cristão. Exatamente. Cristo falou assim, ó, vós sois a luz do mundo. Não se pega uma candeia, uma luminária e coloca debaixo da cama. Pelo contrário, é colocado no lugar mais alto da casa, porque assim ela consegue iluminar toda a casa. Então, isso mostra para nós que a luz que Cristo nos convida a brilhar é algo que acontece naturalmente. Quando nos tornamos luz em Cristo, nós iremos brilhar naturalmente, né? Tudo que é forçado, tudo que é falso, ela vai se revelar. Não existe luz falsa. Eu não tenho luz em mim e eu brilhar. Vou brilhar com o quê? Então, tudo aquilo que é forçado, tudo aquilo que é feito com outros interesses, né? Como Paulo mesmo diz, cai por terra. A questão das obras, obra não tem papel de salvífico, né? Quem nos salva é Cristo. Porém, ela evidencia que nós aceitamos a salvação em Cristo. E são essas obras, como foi dito aqui, as boas obras que irão fazer com que a gente brilhe. O brilhar que está sendo referido aqui na palavra de Deus não é que a gente vai ser igual a Moisés quando desceu do monte com o rosto resplandecendo, não é isso não. O brilhar é nos tornarmos diferentes nesse mundo de trevas. As nossas atitudes, o nosso zelo com as pessoas, o nosso cuidado com as pessoas, sem fingimento, sem interesse próprio. Paulo mesmo falou isso. Coloque as outras pessoas acima mesmo de você. Isso que é brilhar. Auxiliar aqueles que estão necessitados, não virar as costas para aqueles que de alguma forma nos magoou. A gente tem que perdoar. Isso que é brilhar. Então nada disso vai fazer com que sejamos salvos. O Cristo mesmo falou, quando eu tive fome me deste comida, quando eu estive preso foste me visitar, quando eu estive enfermo. Aí perguntaram, mas Senhor, quando foi que o Senhor estava doente e nós fomos te visitar? Quando esteve com fome e nós te alimentamos? Quando esteve nu e nós te vestimos? O que é que Cristo respondeu? Quando fizeste a qualquer um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Então, as pessoas que praticam as boas obras, elas praticam de forma tão natural, é uma coisa tão espontânea que Cristo colocou dentro dela, da pessoa, que ela faz sem perceber. O contrário das pessoas que querem fazer boas obras para aparecer, buscando a salvação. É igual alguns tem por aí, né, que é como se tivesse uma meta, uma cota. Não, hoje eu tenho que fazer pelo menos uma boa obra. Isso aí não é natural, isso é buscando uma recompensa. E a própria palavra diz que eles já acharam a recompensa deles, né? Já ganhou a recompensa na terra. Na terra. Então, quando Cristo nos transforma em luz, a nossa luz brilha naturalmente, sem forçar barra, sem buscar interesse pessoal. Então, é uma coisa assim que evidencia que nós aceitamos a salvação e que o Espírito Santo está operando em nós. É o sacrifício vivo, como é dito aqui na parte de terça-feira, né? Isso. E a gente precisa se esvaziar desse orgulho que a gente tem, essa alta condescendência com a gente mesmo, né? Para a gente sacrificar. E quando a gente lê aqui a lição e vê aqui Paulo, o tanto que ele sacrificou pelo Evangelho, hein? Nas lições passadas a gente até falou o tanto de coisa que ele passou, né? Foi açoitado, ele foi apedrejado, ele passou por naufrágio, parece umas 2 vezes mais ou menos. Exatamente. Preso também. Foi picado por serpente, chicoteado. Então, e mesmo assim ele não desistiu da pregação do Evangelho, mesmo assim ele não desistiu da igreja, mesmo assim ele não desistiu da sua fé. Então, Paulo é exemplo para nós de uma pessoa que depositou sua vida mesmo em prol da salvação das outras pessoas e levar o conhecimento de Jesus para as pessoas. Não é? Um sacrifício que ele fez. E agora a nossa vez também de se sacrificar. Muitas vezes a gente não quer fazer nenhum sacrifício de nada. Não é? A gente quer ficar na nossa zona de conforto.
a pregação do evangelho tem que acontecer para que Jesus volte, mas muitas vezes a gente nem quer sair para pregar o evangelho. Então a gente tem que rever também nossa situação, se espelhar neles aqui e procurar seguir com a ajuda de Deus, né, o exemplo deles, eu acho. A pessoa que age o contrário de que você está falando aí, uma pessoa que não quer, que sabe que tem um dever. Todo aquele que entra no reino, ele se torna um missionário. Se você se batizou hoje, você sabe que você está se batizando para se tornar um missionário. Levar a palavra de Deus para mais pessoas. E a pessoa que age da forma contrária a isso aí, que não quer sair de casa para pregar, não quer falar de Deus, não quer dar um estudo bíblico, não quer ajudar alguém, é como se fosse uma candeia, uma luminária que foi colocada debaixo da cama. Para que serve? Não Nada. vai apagar. Né? Não vai conseguir iluminar nem ela mesma. Então é dessa forma. Então a gente vê o quanto a gente precisa aprender, ler a palavra de Deus e pedir a misericórdia de Deus para a gente, né, fazer o que a gente tem que fazer, né? E a gente vê aqui o exemplo de Paulo, né? A gente vê o exemplo também de tantos outros aqui personagens da Bíblia que eles dedicaram a sua vida para levar essa mensagem de salvação. E agora é a igreja que tem que levar a salvação. A igreja lá do primeiro século já era. Nós estamos na 7ª igreja de Laodiceia. A última igreja, depois dessa igreja, não existe nem igreja mais. É a volta de Jesus. A volta de Jesus. E nós estamos no tempo do fim. Tudo está convergindo para quê? Para que o fim aconteça. E esse mundo está em trevas. Mas cadê a luz? Exatamente. A luz. A igreja é a luz. Tem que aparecer a luz. A luz tem que brilhar. Então, Sabe uma coisa, Messias, que eu tenho observado já há algum tempo? E você que nos acompanha, eu queria que você refletisse nisso. Se você faz parte de uma denominação, de uma religião, onde, por causa da sua religião, você não sofre nenhum tipo de perseguição, você não sofre nenhum tipo de repreensão, Então, eu gosto de errado. analise a sua... Eu tenho visto, viu, irmãos? Nós somos adventistas. Nós não acreditamos que só os adventistas serão salvos. Isso é uma grande mentira. Não. Nós sabemos que a igreja de Cristo ela é muito grande para caber só dentro da igreja adventista. Cristo tem salvos e cristãos verdadeiros em todas as denominações. Mas eu tenho visto um ataque muito grande contra nós adventistas na internet. muito São, mesmo. assim, pessoas usadas pelo maligno mesmo, mau caráter, depravadas, né? mentindo e atacando por gosto. Tem gosto de atacar os adventistas. Nós adventistas, nós não trabalhamos no sábado e muitas vezes Deus tem nos ajudado, mas muitas pessoas têm dificuldade com relação ao trabalho por causa disso. Muitos mesmo. São demitidas, não são aceitas, não são admitidas quando fala que tem que guardar o sábado. Então, eu estou dando só alguns exemplos de perseguição que nós sofremos. Agora, se você tem uma religião que você pode... Aí, outro dia eu conversando com um irmão evangélico, ele diz assim, não, a única coisa que nós evangélicos não podemos fazer é beber e fumar. Isso aí é uma questão de saúde. Então, se você está numa religião que você pode fazer tudo, você não é perseguido, você não é atacado pelo inimigo, você está vivendo sua vida, desconfie da sua religião. Porque Deus afirmou, o próprio Jesus afirmou, Paulo afirmou, que aquele que segue a Cristo, olha o exemplo de Paulo, será perseguição. olha o exemplo de Epafrodito, olha o exemplo de Timóteo, pessoas que chegaram, no caso, Paulo morreu, mas esses dois aqui que nós citamos, chegaram próximo da morte ali, enquanto estava servindo a Cristo. Por quê? Perseguidos. Nós hoje somos tidos como seita. Você pode ver na internet tanto de pessoas afirmando que os adventistas são seitas. O Cristo foi chamado de sectário. Paulo foi chamado de sectário. Fazia parte da seita do Nazareno. Herege. Então, se for para ser seita, é seguir a Deus, é servir a Deus, eu não tem problema em me chamar de seita. Também não. Pode não. me chamar, eu fico Também. feliz com isso. Eu Os também. fariseus chamavam de a seita do Nazareno, né? Exatamente. Chamava, exatamente. A Desse seita do jeito. Nazareno, porque Cristo veio de Nazaré, né? Então, Isso. você quando coloca a mão no arado, você vai ser perseguido. O inimigo não gosta que você continue no caminho servindo a Cristo. Então, ele vai te perseguir, vai te caluniar, vai tentar te desanimar, te desmotivar. Então, quando você está num caminho que não está servindo a Cristo, ele vai deixar você lá tranquilinho. Entendeu? Até você perder sua luz. E aí, Fábio, e outra coisa também, você falou muito bem aí sobre a questão do sábado.
A gente está vendo aí esses movimentos que estão acontecendo no mundo, principalmente nos Estados Unidos, e a lição da parte de sexta-feira fala justamente sobre isso aí, né? Sobre essa situação de você ser obrigado a guardar apenas um dia no mundo. Ou o domingo para eles lá. Ou o domingo não tem outra opção. Não é? Então, a nossa igreja está sendo pressionada para que vai na onda de todo mundo, através do ecumenismo que aconteceu, que isso a economia já é uma coisa já acontecida, né? Esses movimentos religiosos convergiram tudo para a mesma situação, e na lição, não sei, foi na anterior da semana passada, eu falei, né, os dois grandes erros aqui, não é, que a imortalidade da alma, que todo mundo abraça, isso aí também penetrou no cristianismo, não é? Porque isso não tem na Bíblia. Exatamente. Na Bíblia não fala sobre mortalidade. A alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia fala só no sábado, não fala no domingo. Mas a gente vê que o mundo cristão, tanto cristão romano como cristão protestante, abraçou o quê? O domingo como um dia alternativo de adoração. Mas Deus continua falando que meu é o sábado. Eu escolhi o sábado para ser o dia de adoração do meu povo. Então é isso. O conflito está justamente nesses dois pontos aí, né? Sábado ou domingo, não é? Então a gente vê que está convergindo e vai, vamos dizer assim, vai ter uma pressão muito grande para que a gente desista da palavra de Deus para abraçar um costume humano, uma lei humana, não é? Uma lei espúria, uma coisa que não é de Deus, né? E aí a gente vai ter que tomar uma decisão. E uma coisa, né? Eu nunca vi ninguém descansar no primeiro dia da semana, né? Eu nunca vi você começar a semana descansando. Então, o domingo é o primeiro dia da semana. Sunday, né? Dia do sol. Exatamente. Aí você começa ele, assim, a sua semana, e você descansa no último dia. Isso é um fato. O outro, como o Fábio falou, a questão da perseguição. Somos, de certa forma, no meio evangélico, somos um dos diferentes, né? Tem os congregacionalistas, tem a Igreja de Jesus dos Santos Últimos Dias, exatamente, os mormons, tem os Testemunhos de Jeová, tem os Adventistas, que ele, diferente de cada um, não segue o meio tradicional evangélico ou neopentecostal como existe no mundo hoje. De maneira nenhuma. Porém, nós, adventistas, nós somos muito perseguidos pelo fator principal do trabalho missionário que nós desenvolvemos, que dentre todos esses grupos somos os mais missionários que existem, né? E porque trabalho missionário somos os que mais se desenvolvem, porque nós temos um guia de estudos em que a pessoa, para ela se batizar, ela completa esse guia de estudos, e muitas outras igrejas não têm esse perfil. Então a pessoa vem para a igreja adventista estudando e conhecendo. Sabe exatamente. Exatamente. Sabendo e tendo conhecimento exato. Mas a pessoa se batizou em 30 dias de evangelismo público. Ali, aqueles 30 dias foram 30 dias de estudo bíblico. A pessoa batizou tendo conhecimento de como é. Intensivão, né? Exatamente. E aí, quando a gente para analisar, eu fico questionando uma coisa. O meio evangélico tradicional, neopentecostal principalmente, odeio essa forma que nós trabalhamos, porque esses dias eu vi um pastor evangélico em uma rádio falando bem assim: nós temos que impedir esse trabalho do pastor Rodrigo Silva com essa Bíblia comentada. Já tem mais de 1 milhão de alunos. Eu falei, parando para analisar assim, como é que um pastor... Santa inveja. Assim, depravado inveja, viu? Porque assim, como é que um pastor, ele discorda de uma pessoa que está levando a mensagem do Evangelho, o pastor que deveria ser o primeiro. É porque são mensagens heréticas. Como são mensagens heréticas, minha gente? Tudo que nós extraímos, sabia que a Bíblia era herética, não está sendo extraído de nenhuma forma, de nenhum outro livro. É simplesmente das Escrituras. É tanto que nos nossos estudos aqui, fala bem assim: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é verdade. O livro de João fala bem isso, né? Então, assim,
Isso aí, na verdade, a gente sabe quem é que está se levantando. Nessa parte de terça-feira me chamou a atenção, a parte das perseguições contra a igreja adventista, acho que é produto de... Eu tinha uma professora no mestrado que ela falava o seguinte: o grande erro das pessoas é lerem pouco, mas falarem muito sobre o pouco que leem. Não é isso? Então, quando eu vejo alguns canais, por exemplo, no YouTube, né, acho que um dos mais extremos é o CACP, né? Ali do Martinez. Já vi. Ali, a única coisa que eu consigo sentir é pena, porque você consegue ver que é desonestidade intelectual, porque leu pouco, mas fala muito sobre o pouco que leu. Ou seja, ele não conseguiu nem compreender. Né? Na física tem um ditado que fala o seguinte: poxa, a pessoa não conseguiu nem errar, porque para errar ela tinha que acertar pelo menos um pouquinho. Então, essas pessoas, quando vai para esse extremo, né, de condenar, de chamar de herege, de chamar de perdição, de seita diabólica, como algumas pessoas dizem, né, é fruto de desonestidade intelectual. Às vezes não é nem mau caráter, é uma questão de conhecimento, de cognição mesmo, né? Então, na parte de terça-feira, para a gente finalizar, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: Pedro, ele fala o seguinte, lá no 1 Pedro, né? Que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no meio de nós, destinados a provar-nos. Nós devemos nos alegrar na medida em que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus diz: Pai, eu não rogo que tire eles do mundo, mas que coloque, mas que a presença tua fique com eles. Isso. Deus, através do salmista, diz o seguinte: congregai os meus santos, aqueles que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Eu penso o seguinte, quando eu fiz essa parte de terça-feira: Deus, ele sempre vai pedir um sacrifício, né? Lá no passado a gente viu isso. Talvez ele hoje não peça que um filho seja sacrificado, mas o sacrifício ele faz parte, não é isso? Quando nós estamos no meio evangélico, no meio cristão, e nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos co-participantes dos seus sofrimentos. Nós vamos ter que sacrificar algo. Não vai existir ninguém, acredito, no céu, salvo, que não teve que sacrificar algo da sua vida. É aquela frase, né? Se nós não estamos sendo perseguidos, não estamos sacrificando nada, nós não estamos na contramão com o mal. Não. Nós estamos na mesma direção que ele. Então, é algo muito perigoso, né? Essa parte aí, por exemplo, eu não sofro tentação nenhuma, provação nenhuma, não tenho dificuldade nenhuma. Bom, é com dificuldade que o justo é salvo. Quem disse isso foi Pedro. O caráter, ele é, como está aqui na parte de quarta-feira, o caráter é provado nas como é que diz? Nas tribulações, Nas né? tribulações. O nosso tempo, infelizmente, já acabou, até extrapolou um pouquinho. Eu vou dar um minuto dividido para nós aqui, rapidamente fazer as considerações finais. Tem que ser muito breve, porque por causa da programação que segue. Começando por você, Davi. Bom, para finalizar as minhas considerações finais, eu acho que é a questão de nos permitirmos estar sob a influência do Espírito, né? Na parte de segunda falou muito sobre isso, né? A luz, ela se torna mais evidente quando está na escuridão, né? E nós só vamos estar evidentes se nós permitirmos alcançar essas escuridões, não como parte delas, mas como enviados de Deus ali para mostrar as verdades, né? Então, eu me animo quando essas perseguições acontecem, porque, pelo contrário, em vez de apagar, elas se tornam mais evidentes, né? Por exemplo, quando a gente vê Rodrigo Silva e tantos outros, na verdade essas pessoas estão batendo para crescer, como se fosse salvando nossa massa espiritual, né? Então, que nós nos permitamos estar sob a influência de Deus, nos permitamos ser luz nesse mundo escuro, e Ele vai completar em nós tudo aquilo que falta, né? Para sermos, irrepreensíveis, puros e inculpáveis. Amém. Rapidinho também aqui, a parte aqui, vou ficar da parte de segunda-feira também, muito importante e muito interessante. Não devemos temer ser diferentes. Nós não tememos ser diferentes, pode nos acusar, pode nos rotular, que a gente não tem esse temor dentro do nosso coração. Nossa fé deve nos distinguir cada vez mais. Nosso objetivo é brilhar como estrelas no mundo. Filipenses 2,15. Wagner. É que vocês possam estar cada dia mais buscando esse entendimento, essa compreensão verdadeira da palavra de Deus. Não se importe em que as pessoas te critiquem, mas que você tenha a certeza da mensagem verdadeira que você está seguindo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e sua família, e contamos com sua presença no nosso próximo estudo.